dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócios. Isael Oliveira, do Vigílio Contabilidade, consultor fiscal e tributário e financeiro. Dando sequência aos nossos estudos da reforma tributária, hoje eu vim colocar para vocês aí, além da nossa sequência, né, dos nossos vídeos, uma nova informação importante para vocês. Tá? Quais são elas? Vocês já ouviram falar da chamada CIB e da Sinter? Pois é, gente. A CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, onde vai ser feito, né, um cadastro de todos os imóveis, né, que temos aqui no Brasil, estados por cidades, municípios, enfim, tá? Tudo que você possa imaginar, rural, tá? Tudo que você possa imaginar aí, esses cadastros, eles vão ser de uma maneira assim, simples, direta, onde a Receita Federal ela vai ter esse acesso a todas as informações. Mas, Ayel, por que ela vai ter esse acesso a todas as informações? Qual que é o intuito disso? Nos próximos vídeos eu vou, logicamente, estar explicando, esmiuçando isso. Mas, além da CIB, nós temos também o Sinter. O que é o Sinter? É o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Então, ou seja, todos os imóveis, seja ela urbano, seja ela rural, tudo isso vai estar cadastrado de uma maneira simples, direto e objetiva, qual a Receita Federal e todos os nossos bens estarão aí na mira dessa fiscalização, dessa nova fiscalização. Mas por que isso, Isael? Qual que é o interesse da Receita Federal? Pergunto de novo, senhor Isael. Pode dar uma explanaçãozinha para a gente se preocupar ou não? Sim, pode se preocupar. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos imaginar que vocês... mudando um pouco o foco aqui já, depois eu volto a falar aí da IBS-CBS, tá? Que esse assunto surgiu, o pessoal já começou a perguntar essa semana para mim nas vídeos que eu fiz, e eu já estou adiantando para vocês que vai ter vídeo sobre isso sim futuramente, tá? Então, acompanhe-nos na rede social. O que significa que a Receita vai ter? Então, vamos imaginar que vocês têm um imóvel, né? Tem um bem aí que está locado e você não fez o contrato de locação, né? Devidamente registrado, recolhendo os seus impostos, né? Vamos imaginar que 27,5%, né, do imposto que deveria ser recolhido, né, pro governo. Então, o que vai acontecer, gente? A partir desse cadastro que vai ter, dessa análise, tá? Eles vão ter esse acesso. Então, espera um pouquinho, o Isael tem um imóvel, tem uma casa, essa casa está fechada, nunca alugou para ninguém, é estranho. Aí eles vão consultar imposto de renda do Isael para ver se essa casa está devidamente lançada, né? Está lançada lá, como que eles vão ter esse acesso, saber se está alugada ou não está alugada? Bom, ninguém constitui um imóvel, né? Dependendo de onde que ele esteja, tá? Se é um imóvel de classe alta, classe média ou classe baixa, que constrói um imóvel deixa fechado sem ninguém morando dentro. Então, muito provavelmente, tá? A ferramenta, ela vai questionar o Isael de que maneira que eu fiz construir um imóvel e esse imóvel praticamente está fechado durante 5, 6, 7, 10 anos lá e deteriorando, né? E eu não estou ganhando, não tendo não estou morando, residindo nesse imóvel e não estou tendo nenhum benefício, né? Nenhuma receita com ele. A Receita não é burra, né? Então ela vai fazer algum tipo de questionamento, tá? Que nós já estamos preparando o próximo vídeo só falar sobre isso, de que maneira que ela vai buscar essa informação, de que maneira que ela vai atrás do Isael para me comprovar que esse imóvel estava fechado, na realidade não estava, né? E essa receita de aluguel que o Isael estava tendo lá. E se sim, está sendo declarado, logicamente eu vou pagar meus 27,5%, podendo ter multas de 75% a 150% retroativa dos últimos 5 anos. O pessoal falou assim, Zé, mas como vai retroativo, isso não pode, isso não é lei? Gente, existe uma lei sim, tá? Futuramente vou citar sobre ela aqui, que a Receita Federal ela pode retroagir e cobrar esses valores, esses impostos, tá? Não pagos de forma retroativa. Então existe lei sim, antiga inclusive, tá? Que nós vamos estar comentando futuramente. Não é o caso hoje, tá? Mas nós vamos aí estar comentando nos primórdios dos nossos próximos vídeos, tá bom? Então, dando sequência, né, hoje, né, falando com vocês a parte aí do IBS da CBS, né, o que vai mudar, o que seja de mudar, e relembrando, muito importante, o controle de estoque de vocês, tá? Porque o controle de estoque eu tô batendo nessa parte. Então, hoje eu vou falar um pouco mais aí sobre o lucro real, lucro presumido, tá? Para que vocês, clientes, né, ou quem está acompanhando os nossos canais, prestem atenção nessas classificações que eu estou colocando hoje, a importância do controle de estoque correto,
tá? Nós já passamos para os clientes, estamos passando de que maneira tem que ser feito esse controle, tá? O controle não é só contar o estoque, lançar no sistema, tem que ser contado, tem que ser lançado de forma segregada, o que é alíquota zero, monofácil, suspensão, diferimento, não incidência e tributado, logicamente. Por quê? A partir de 2027, né, 5 de janeiro de 2027, segundo aí a Lei Complementar 214 de 2025, tá? Ela nos dá essa premissa que nós vamos ter que apresentar perante ao fisco, né, esse estoque que nós temos dessas empresas real e presumido, tá? Para que nós possamos adquirir, tomar esse crédito tributário de produtos que são alíquota zero, monofásico, suspensão, diferimento e não incidência, dependendo do ramo de atividade, ok? Por que, Israel? Mas se eu compro hoje sem crédito, eu vendo ela sem débito por ser alíquota zero, por que a Receita vai me dar esse benefício? Qual que é o intuito dela? Simples, porque em 2027 esse produto pela CBS será tributado. Então, resumidamente, é da mesma maneira que você está no Simples Nacional, que você tem que manter o seu estoque de maneira correta, e a partir do momento que você faz a opção para ir para o lucro real, tá? Falando de lucro real, que é a nossa especialidade, tá? A partir do momento que você vai para o lucro real, você tem um crédito, chama crédito presumido do seu estoque, não é lucro presumido, crédito presumido do seu estoque, 3,65%, que você pode tomar ele 1/12, ou seja, lá deu 12 mil de crédito, tem um valor aqui irrisório, tá? É R$ 1.000 por mês que você vai abater, ok? Resumidamente, gente, além disso, é importante que nós tenhamos o nosso cadastro da contabilidade, todos os bens móveis e imóveis que estão no nome da pessoa jurídica. Tá? Isso é importante fazer toda a sua regularização. Então a Receita ainda está nos dando pela reforma tributária, tá? Está nos dando esse tempo largo para que nós possamos regularizar. Eu sei que vai pesar no bolso do contribuinte, não vai ser fácil, tá? Mas é importante que vocês comecem a pensar que se não nos regularizarmos, né, fazer essa regularização esse ano até o final de 2025, estamos aí no dia 10/9, né? Até dezembro de 2025. Depois temos mais 12 meses, né, para nos atentarmos a fazer essa regularização, gente. Vai se complicar em 2027, tá? Lembrando que essa parte que eu citei ainda há pouco, tá? Da Civil Justice aqui, esses dois novos análises, tá? Já vai começar a partir de janeiro de 2026, tá? Sobre os aluguéis. Então você vê que a coisa está célere. E falávamos assim, uma coisa que vai demorar 2027, 2026, tá aí, está à porta, tá bom? Então, prestem atenção no seu cadastro de produto, entre em contato com o sistema de gestão, porque nós vamos exigir dos nossos clientes relatórios comprobatórios. Israel, eu tenho lá 2 milhões de estoque. Para nós não interessa os 2 milhões, interessa dos 2 milhões o que realmente é alíquota zero, monofásico, suspensão, diferimento, não incidência e o tributado. Tá? Nós precisamos registrar isso de maneira correta, encaminhar esses relatórios, tá? Dentro da contabilidade, para a Receita entender que você realmente está tendo aquele direito, aquele crédito, tá? Porque você comprou esses produtos, você só não colocou de maneira correta no seu estoque às vezes. E às vezes, tá? Como nós pegamos muito aqui, a ferramenta que nós temos aqui que faz essa agregação de alíquota zero, né, monofásico, pensão de diferimento na incidência, de produtos, né, que não precisa pagar, vem errado do cliente. Nós fazemos aqui a autocorreção, tá bom? Mas não vai depender mais do escritório de contabilidade, é vocês que têm que fazer essa análise, esse controle de estoque, perfeito? Então, dando sequência, gente, né, essa análise aí, só para relembrar os pontos que nós estamos falando, na 2027 já vai ser extinto o PIS e COFINS, já falando de lucro real, lucro presumido, tá? Vai extinguir isso aí e já entra a CBS. Então, a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, tá? Então, 2027. Então, temos aí 1 ano e 3 meses de fazer essa adequação. Então, acompanhem nossos vídeos aí para vocês entenderem cada vez mais. E já a partir de 2029, entra aí o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, que vai sumir, vai extinguir o ICMS e o ISS, vai acabar essa bendita guerra fiscal, né? Então você vai poder comprar de qualquer estado aí, tomando cuidado, logicamente, né, com o produto, a qualidade do produto, mas com você, né, conosco, né? E você vai ter aí basicamente o IBS, a CBS, tudo de uma maneira que você possa estar comprando, que você possa estar cotando, de uma maneira que vai afetar um pouco o seu fluxo de caixa, tá? Mas, de qualquer forma, vai evitar aquela briga, né?
vai ter ST, não vai ter ST, quanto que vai ficar mais, como que eu coloco no meu centro de custo, como que eu vou fazer o cálculo do custo do produto, enfim, vai ficar de maneira mais simples e mais célere para quem faz a parte de compra e a parte das análises aí financeiras da empresa, tá? Dando sequência, gente, uma coisa importante aqui que eu até anotei para não esquecer, falar para vocês é o seguinte, tá? A Lei Complementar 2014, 214 de 2025, que foi aprovada pelo Congresso, estabelece uma alíquota, vamos colocar assim, uma alíquota que seja em torno aí de 26,5%, que ela vai até 2030, é o que está aqui na Lei Complementar 214, tá? Mas o que isso afeta o trabalho de quem faz compra, de quem faz venda, de quem faz a formulação do preço para lucro real, lucro presumido. E lembrando, gente, que o lucro real, lucro presumido, a partir de 2027, vamos mudar a tratativa, tá? Nós vamos falar de regime regular. Regime regular. Então não vai ter mais lucro real, lucro presumido, e vamos falar de regime regular. O Simples Nacional, nos vídeos que nós fizemos atrás aqui, vamos ter as duas opçõezinhas também, tá? De fazer a opção de comprar pelo Simples da empresa do regime regular, ela vai ter o crédito dela, desde que a empresa do Simples ela faz a apuração dela por fora, ok? E aí as empresas do Simples têm que fazer aquela análise para ver se compensa estar comprando com crédito e vendendo com débito, da mesma maneira, apuração por fora, como se fosse um regime regular, ou continuar no Simples da maneira que está. Lembra que eu comentei, né, no vídeo passado, que se a empresa do Simples for vender para uma camisa pro consumidor final, continua por dentro normalmente. Mas se ela for fazer venda para empresas do regime regular, provavelmente, tá, as empresas do regime regular vão começar a exigir esse imposto, tá? Esse crédito um pouquinho maior aí. Aí vai ter que entrar no custo das empresas do Simples para entender. Então, até 2030, nós temos uma alíquota que está definida, tá? Na casa de 26,5%. A definição dessa alíquota padrão, ou do IVA, que chama, tá? Imposto de valor adicionado, imposto de valor agregado, no meu caso aqui tá imposto de valor adicionado, tá? No âmbito da reforma tributária, ocorrerá em etapas, né? Com a participação aí de várias entidades do regime regulador, a gente coloca dessa forma, tá? O gestor que fez aí essa parte, de que maneira vai ser essa transição, qual que vai ser a alíquota final dela, como citei ainda, tá? Temos aí a alíquota de referência, vai ser a alíquota padrão, estados e municípios, né? Eles vão poder estar modulando essas alíquotas, tá? De que maneira que eles vão estar fazendo essas alíquotas aí, se o município, exemplo aqui de Ourinhos, eles começaram a perder receita, como citamos lá, ela vai automaticamente aumentar um pouco essa alíquota. Quantas ela? Não sabemos ainda. Vamos falar que é especulação, não tem como falar, mas subentende-se que vai chegar na alíquota máxima de 28,5%. Tá? Então é uma alíquota realmente pesada para o empresário. Então, durante a transição, né, para o novo regime tributário 2026 a 2032, né, o Senado vai estabelecer algumas alíquotas, tá, de referência dos novos tributos. Então o Senado ele coloca a alíquota de referência lá, tá? Exemplo, 26,5%, inventando aqui, tá, gente? É o que está, né? Mas eu tô falando aqui uma alíquota, tá? A alíquota final, não é Israel que vai falar, a alíquota final será definida, tá? Futuramente, onde nós vamos depois que tivermos aí todas as alíquotas, né, prontas, vamos citar para vocês aqui, ok? Sem problema algum, citando aí por segmentação de produto, tá? Importante colocar, gente, tá? A partir do momento que os estados e municípios perceberem que essa alíquota de referência, como eu disse ainda há pouco, ela vier a ter uma redução da carga tributária, ou seja, a redução da arrecadação nos estados, municípios, automaticamente vai ter esse aumento da carga tributária. Então não foque em cima dos 26,5% como eu citei. 28,5%, ok. 29%, não se sabe. 30%, tá? Não se sabe. Mas o importante é estar acompanhando, tá? Para que nós possamos colocar isso diretamente no nosso centro de custo, tá? Então, para finalizarmos hoje, né, esse vídeo, o que eu comento com vocês é o seguinte, tá? Nos próximos vídeos que nós vamos estar colocando aqui, vamos ter dois tipos de discussões, tá? Eu vou citar ramos de atividade, o que vai ter um impacto maior,
né? E principalmente para o consumidor final, porque você é empresário, automaticamente vai repassar esses tributos para o consumidor final. Então, resumindo, né, o que nós conversamos hoje, tá? Falamos aí das duas novas temáticas, né, que a Receita tem, que é aí a CIB, né, e a Sinter, que vai ser direcionada, né, para os imóveis, cadastro territorial, né? Falamos um pouco aí do IBS, EBS novamente, de maneira simples, direta, objetiva, tá? Falamos um pouco aí das alíquotas e do IVA. Então é importante, finalizando, a controladoria do seu estoque. Vocês vão entender futuramente o porquê que eu estou batendo na tecla da controladoria do seu estoque. É onde o empresário ele vai pagar menos tributos ou ele vai pagar mais tributos. Agradeço a participação de todos, né? Esse tempo desprendido aí. Abraço, excelente semana, fiquem com Deus. Próximo vídeo para a próxima semana. Abraço.